alimentos embalados não existe do consumidor, ou seja, nem na padaria, a depender do setor da padaria, enfim. Né? Porque tem essas exceções dentro da legislação que alguns mesmo alimentos com alérgenos ou que são os próprios não precisam rotular, né? No próprio supermercado, por vezes. E falando da legislação de forma geral, assim, da RDC 26, o que você acha dela? Você acha que ficou bom? Você mudaria alguma coisa? Assim, A gente sempre quer melhorar tudo na mesmo. vida, não é? Todo dia a gente quer melhorar alguma coisa na vida. Então, o que eu vou te contar não é nenhum segredo, porque o que a gente protocoliza na Anvisa, de alguma maneira, é público, né? Depende de como que ela vai publicizar. A gente não tem braço nem estrutura para ficar fazendo, como, por exemplo, o Instituto Alana faz lindamente com tudo que eles peticionam, IPDR, não tem como. Né? Mas foi em 2017 ou 2018 que a vida faz assim. A Anvisa, depois daquele exemplo, aquela situação fatídica do óleo de soja, né? A Biov conseguiu lá eu chamaria de liminar, né, embora não seja, mas conseguiu lá uma canetada dizendo que ela não precisaria, os seus associados não precisariam declarar o óleo de soja como um derivado de soja. Enfim, uma vez que isso foi consertado e tudo mais, a gente foi chamada pela Anvisa para dizer, bom, se formos revisar a RDC, o que seria importante? Assim, do que vocês estão vivenciando, o que de repente poderia ser aprimorado? E é sempre bom fazer esse exercício, Aline, porque a gente às vezes fala assim, que incrível, mas podia melhorar aquilo, mas fica solto, quem sabe isso, né? Então, assim, a gente já chegou a pensar em sistematizar isso, então tá na cabeça. Então, ponto 1, o nome derivados. Veio por quê? Veio porque um dado setor dizia assim, mas é um absurdo chamar isso. Vou dar um exemplo, assim, chamar de leite o que tem no salame, porque o que tem no salame não é leite, é uma fração do leite, porque o Rispo, a gente ontem brincou, né? Será que Rispo em francês ou em português mesmo? O Rispo diz que leite é só CA, B, C, D, F, G, sim. Aí então derivado. Esse derivado, Aline, às vezes, para a população leiga, remete, tá errado, não ouçam isso. Remete a traço, remete a menos. E não é tanto quanto. Então, esse termo derivado, e por vezes a gente vê gente criticando o rótulo do coleguinha dizendo, esqueceu o derivado, chamou de não sei o que, não chamou de derivado. Não foi. Isso não é um problema para o México. Não faz diferença se você vai declarar. Tipo assim, faz diferença hoje porque a legislação te Claro, diz hoje tá lá, tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você usa no seu produto leite e iogurte, você precisa nos alergênicos falar contém leite e derivados. Isso é a legislação, a gente precisa. E não tem nenhum sentido na prática. Então, assim, esse seria o derivado. E ocupa linha, ocupa espaço, um tempão. O cara às vezes fica na dúvida, mas a farinha do trigo é derivado? Porque. O leite em pó é derivado? Ovo em pó é derivado? Pois é. Então, assim, o derivado é um. O outro, e que está caminhando, não a pedido nosso, né, mas porque houve uma decisão judicial, é a obrigatoriedade de que se mudasse a composição, indicar na frente nova composição. Porque o consumidor tem que ler o rótulo, eu sei, eu falo isso todo santo dia. A gente sempre discute isso aqui no Rotulagem, sobre precisa informar se muda a formulação ou não. Tipo, hoje não é obrigatório, apesar de ser aquela questão de direito à informação do consumidor, né? E que faz um paralelo com aquela portaria do Ministério da Justiça que fala, se você diminuir a quantidade, você tem que indicar, inclusive, quanto era, quanto é, quanto foi, quanto fora. Nem é o caso, sabe? Assim, é só dizer, mudei. E por que isso, Aline? Mas agora vai vir decisão da Anvisa, mais dia, menos dia, porque tem uma condenação, vai acontecer e tal. Mas falando teoricamente, a partir dessa petição que a gente apresentou, por que isso é importante? Porque o consumidor realmente gasta um tempão precioso no supermercado, ou gastava no tempo que podia ir ao mercado com tempão, né? Mas gastava um tempão precioso no supermercado lendo o rótulo com atenção, com cuidado, com todo zelo, com todo carinho, checando se o alerta está compatível com a lista. Vamos dizer que ele fez como tem que ser, como manda o figurino, o médico, o nutricionista, todo mundo. Perfeito. Só que uma vez que eu identifiquei que este produto é um produto seguro para mim, eu vou mandar para a avó uma foto do produto. Eu que sou uma médica numa cidade com uma população menos capacitada do ponto de vista de alfabetização, eu faço uma lista com fotos, a gente tem exemplos desses em matérias, assim, são super tocantes, mas ao mesmo tempo fala que, pelo amor de Deus, listas não, porque o produto pode mudar a qualquer tempo, inclusive a história do pode condenar. Mas o fato é que a vida real é essa. Então, como a vida real é essa, esse é um pedido que a gente já fazia desde 2014, que a gente segue fazendo. Suas loucas, vocês tiraram isso da onde? Pô, eu posso dizer que
tem loucos na Austrália fazendo a mesma coisa neste momento, pedindo também lá no legislativo deles. Enfim, assim, é um pedido da comunidade de alérgicos. Então, era um pedido que tende a ser atendido, ainda que não via nosso pedido. Mas faz total sentido. É engraçado, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Eu não sabia que era uma demanda do Põe no Rótulo ou das pessoas, né, da comunidade de alérgicos, essa questão. Mas é engraçado, porque era sempre o exemplo que eu usava para ilustrar como essa informação é importante. Porque o consumidor, ele se adapta a comprar aquilo, né? Então você falou, já é e tem uma mais luta, do que isso, né? Assim, não é uma frase do nada. Eu tenho aqui 2 produtos, por muito acaso, eu tenho uma aveia que está escrito nova embalagem e tenho um arroz que está escrito, um arroz com ervinhas e tal, que está escrito lá também nova fórmula. O consumidor acha que esse tipo de frase, assim como eu achava do pode conter e todas aquelas frases, que se tem em um, tem em todos. É a questão da padronização, assim, ai, nossa, mas isso viola minha liberdade de criar. Você pode criar no seu papel em branco o que você quiser, mas quando você está falando de venda de rótulo, venda de alimentos, venda de medicamentos, a tua capacidade de criação ela é mais limitada. Ela literalmente tem que caber numa caixinha, né? Então isso vale para tudo. Então era o derivado, era o nova formulação. A questão do óleo de soja e da lecitina de soja, a gente apresenta uma sugestão que a gente sabe que talvez não seja muito boa, mas talvez fosse um meio do caminho, né, do que gostaria, por exemplo, a Biove, o que a gente vê como importante. De repente, quando for óleo de soja, abrir parênteses, né? Alérgicos contém óleo de soja, ou soja, abre parênteses, óleo. Enfim, que indicasse aí aquele consumidor que tolera poderia saber que aquela declaração é pelo óleo, enfim, mas esse tinha mais uma coisa importante. O milho, que vez ou outra a gente pede, a partir de relatos que a gente recebe nos nossos e-mails e afins sobre o milho, e a gente tem alguns dados de que a população é sensível ao milho no Brasil, mas eu não vou dizer que eu tenho dado, não sei quantas anafilaxias, não temos, né? Mas temos essa informação de que a população é sensível ao milho, então esse é o que a gente sempre pede para eles considerarem. Da minha lembrança, assim, sem estudar, né, que a gente não chegou a falar eventualmente sobre isso, eram esses os temas mais urgentes, assim, mais, pelo menos que me vem à mente.